Bom dia, meu nome é Ana Luísa Birrenbach, eu sou médica epidemiologista. Eu vim falar para vocês hoje sobre o preenchimento do formulário de autópsia verbal em nome da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Eu venho fazendo pesquisa sobre esse assunto já há alguns anos aqui com um grupo do Serviço de Verificação de Óbitos do município de São Paulo. E agora a ideia é que esse instrumento que é utilizado para determinar a causa de óbito venha a ser usado nesse momento da crise da pandemia do coronavírus como uma alternativa à autópsia convencional. Recentemente houve uma resolução de que durante o período da crise a autópsia convencional não será realizada no estado de São Paulo. Então, a autópsia verbal ela entra como uma alternativa viável. A gente já sabe, tanto por experiências feitas aqui no Brasil, quanto por vários estudos ao redor do mundo, que a autópsia verbal é um instrumento que, embora imperfeito, ele ajuda na determinação de causa de óbito. E agora o que a gente está querendo é realmente o melhor possível, dado que o melhor, que seria a autópsia convencional, não pode ser realizado durante a crise. Tá? Esse é um ponto muito importante, porque aqueles óbitos que tiveram atendimento médico ou que já vinham sendo seguidos por um médico antes do falecimento, obviamente, continua sendo o papel desse médico atestar o óbito e atestar colocando as causas, desde a causa básica de óbito que iniciou o processo que levou ao óbito, passando pelas intermediárias e pela imediata. Mas vão acontecer óbitos de causa indeterminada, ou porque a pessoa teve uma morte súbita, ou porque teve uma morte no domicílio, não chegou a ser atendida, ou ainda aqueles casos que chegaram ao hospital, mas que não houve tempo suficiente para a determinação da causa. Para esses casos exclusivamente, a proposta do Estado de São Paulo é preencher o formulário da autópsia verbal e eu estou aqui para guiar vocês em como fazer isso. Então vamos lá. O formulário da autópsia verbal é uma entrevista feita por um profissional de saúde, usualmente um médico, um enfermeiro, pode ser até mesmo um assistente social, com os familiares ou os cuidadores do falecido, de preferência uma pessoa que realmente estivesse próxima nos últimos dias, no último período, acompanhando a doença que levou ao óbito. Eu estou mostrando aqui para vocês a página da Secretaria Estadual de Saúde, ela já traz orientações para a emissão da declaração de óbito, isso é muito importante. Mas agora a gente vai ensinar como preencher o formulário da autópsia verbal, justamente para que a declaração de óbito possa ser preenchida com a informação de causa, né? Que é a parte 1, onde tem as várias causas, e a parte 2, que traz as comorbidades que o paciente sofria durante o período anterior ao óbito. Aqui embaixo na página, vocês já podem clicar aqui no questionário de autópsia verbal e vocês vão ser direcionados ao questionário que eu vou mostrar agora. Então, esse questionário, pessoal, ele tem algumas partes que são essenciais. Na verdade, ele deve ser preenchido como um todo, não deve ser deixado nenhum espaço em branco. Todas as perguntas fechadas, elas são mutuamente excludentes e elas cobrem todo o leque possível de alternativas. E depois tem uma parte que também é essencial, que é a parte do relato. Tá? Vamos passar aqui por algumas perguntas. Comece então com a data de óbito e o número da DO. O número da DO é essencial, porque senão a gente não vai conseguir ligar a DO à autópsia verbal e todo o trabalho vai ser perdido. Então, recomendo realmente que vocês prestem a maior atenção possível no preenchimento correto desse número da DO. A seguir tem umas perguntas sobre o entrevistador e a entrevista, então a hora que foi
iniciada essa entrevista, a gente quer marcar o tempo para saber quanto tempo demora essa entrevista. Na nossa experiência, num ambiente particular de pesquisa, com entrevistadoras devidamente formadas, elas têm utilizado aí 20 e poucos minutos, meia hora para esse preenchimento. Talvez vocês demorem um pouquinho mais no começo, até ganhar experiência nesse preenchimento. Então, a gente quer que coloque a data de início da entrevista e depois a hora de início. E daí vem uma outra pergunta a respeito de qual é a relação do respondente com o falecido. É o pai, a mãe, um filho, um sobrinho, uma esposa? Ou então uma outra pessoa que vinha contribuindo com os cuidados desse paciente? O nome completo do falecido também é muito importante. Se a DO, por exemplo, o número da DO não está presente, a gente vai precisar do nome do falecido para identificar essa pessoa. E aqui eu peço que não se utilizem abreviaturas, tá? Se a pessoa chama, por exemplo, João da Silva Rodrigues, é assim que vai ser escrito, e não João S. Rodrigues, tá? Se ele chama Carlos Mendonça de Barros Júnior, eu quero todo esse nome, inclusive o Júnior, escrito para discriminar esse Júnior do suposto pai dele, que não tem Júnior no final do nome. Qual o sexo, data de nascimento, hora do óbito. Algumas vezes a pessoa que responde, ela não vai saber responder, ou ela pode se recusar a responder uma pergunta específica, e tem alternativas para isso. O que não pode é deixar uma linha inteira sem preenchimento. A seguir a gente passa então da identificação do falecido e vamos para as doenças e condições crônicas antecedentes. Aqui, pessoal, um leque de comorbidades comuns, tá? Então, asma, epilepsia, HIV, AIDS, câncer, daí tem uma pergunta do lado, qual o tipo de câncer? Então, de estômago, de pele, de mama, de próstata, por exemplo. Problemas cardíacos, vocês vejam que é uma pergunta muito genérica, existem vários tipos de problema cardíaco, mas a gente já viu que só de preencher esse problemas cardíacos, mesmo sem especificação, isso já ajuda ao médico que vai ler posteriormente formular suas hipóteses a respeito da causalidade, tá? E assim tem outras doenças, aqui para doença pulmonar crônica, de novo, tem qual, pode ser uma DPOC, pode ser um enfisema, pode ser um outro problema pulmonar. A seguir vem uma parte de sinais e sintomas da doença que levou à morte. Vamos ler alguns aqui, eu vou ler esse. O falecido tinha febre? Sim. Aí vem uma pergunta, por quanto tempo? Porque exatamente a gente precisa estabelecer a cronologia das questões. Se ele tinha febre, por exemplo, por 4 semanas, com uma tosse crônica, com um suor noturno, já tinha escarrado sangue, eu vou pensar, por exemplo, numa tuberculose. E talvez eu deixe de lado, pelo menos no primeiro momento, a hipótese de que foi uma Covid ou que foi só uma pneumonia bacteriana simples, que não a tuberculose. Então, é muito importante responder essas subperguntas, né? Por quanto tempo? E daí tem dias, meses, não, né? Ele não tinha febre, ele recusou-se a dizer ou ele não sabe. E com isso a gente cumpriu, como eu disse, todas as alternativas. Tá? Não pode ser deixado em branco. Ou ele tinha ou ele não tinha febre, ou ele recusou-se a dizer ou ele não sabia. Não existe outra possibilidade. Tá? Vamos chamar a atenção só de mais algumas aqui. O falecido tinha o corpo todo inchado? Então aqui a gente realmente está perguntando do corpo inteiro. Se ele tinha um inchaço, por exemplo, só de membros inferiores, não é essa a pergunta. Ele pode ficar na dúvida, como assim, o corpo inteiro inchado? E realmente é o corpo inteiro inchado, inclusive cara, inclusive abdômen, enfim, ele estava inchado como um todo. Tá? Muitas perguntas eles não vão entender, vocês vão ter que dar uma explicaçãozinha como essa que eu acabei de falar, né?
O falecido tinha um nódulo, caroço no pescoço, daqueles nódulos que aparecem aqui na parte anterior. Ah, sim, ele tinha. Há quanto tempo ele tinha? Ah, sim, ele tinha, ou então não tinha, recusou-se a dizer e não sabe. Então, tem algumas perguntas que são muito importantes que a gente marque o tempo e outras que basta dizer se ele tinha ou não, sem essa determinação do tempo. Mas é basicamente isso: sim, não e muitas vezes por quanto tempo que esse sintoma tinha aparecido. Vamos passar aqui para as páginas 2 e 3, continua nessa mesma pegada. Por quanto tempo ele teve tosse? Dias, meses, recusou-se a dizer, não sabe. E daí tem também algumas perguntas que são condicionais. Então, se ele respondeu que tinha tosse, eu quero saber um pouco mais sobre essa tosse. A tosse tinha catarro? Em contraposição a uma tosse seca. Ou a tosse tinha sangue? Sim, não, recusou-se a dizer e não sabe. Então, várias perguntas, né? A gente tem um númerozinho principal que está aqui mais à esquerda e depois um número que aparece embaixo, que é uma subpergunta que depende da resposta que foi colocada anteriormente. A gente tem nesse nosso ambiente de pesquisa esse formulário eletrônico. Então, essas perguntas condicionais, elas ficam de muito mais fácil preenchimento, porque se você responde não, as perguntas condicionais não precisam ser respondidas. Aqui não, aqui inicialmente, pelo menos, o preenchimento do formulário de autópsia verbal ele vai ser no papel, e a ideia é que depois do papel venha um digitador e passe isso para uma planilha eletrônica, e daí sim o médico vai receber a planilha eletrônica, né, para a determinação da causa, e a gente também está pensando em passar esse formulário eletrônico por um algoritmo computacional que pode também nos ajudar na determinação de causa de óbito. Isso já vem sendo feito em alguns países que têm, por exemplo, um baixíssimo número de médicos, e os médicos não podem estar fazendo esse tipo de serviço porque eles têm que estar na linha de frente atendendo os pacientes. Então, o algoritmo, a gente acredita que ele não substitui o médico, mas ele pode também ser usado. E é, mais uma vez, por esse motivo que eu peço para vocês que respondam todas as perguntas, que não deixem passar perguntas sem serem respondidas. Para continuar aqui, pessoal, tá? Eu gostaria de pedir que vocês lessem o formulário inteiro, e o que eu recomendo, acima de tudo, é que vocês pratiquem, né, pelo menos uma ou duas vezes antes de praticar com os familiares de um falecido de fato, com alguma pessoa, ou da família, ou do trabalho de vocês. Todos nós temos entes queridos que faleceram e muitos de nós sabemos aí a história pregressa da doença que levou ao óbito. Então, pratique com esse amigo, com esse colega de trabalho, e vocês vão perceber algumas perguntas que podem ser mais difíceis, umas perguntas que causam dúvida e que vocês podem necessitar de pequenas explicações para esclarecer a pergunta para que ela seja melhor respondida pelos familiares. Tem uma parte aqui que são perguntas para mulheres. Então, obviamente, se o paciente é um homem, você já pode pular todas essas perguntas, porque elas são perguntas a respeito de nódulos na mama. Na verdade, até existe câncer de mama em pacientes masculinos, mas eles são muito raros, a respeito de menstruação, a respeito de menopausa, tá? Então, essas perguntas aqui, elas são particulares para as mulheres, e elas têm também perguntas condicionais. Então, se a mulher já estava na menopausa, o que aconteceu depois? Se ela não estava na menopausa, o que a gente pode dizer? Eu peço que vocês leiam essas perguntas. Então, por exemplo, eu só vou mencionar uma aqui,
teve sangramento vaginal muito forte ou excessivo na semana antes do óbito? Tá. A seguir, vem perguntas sobre a utilização de tabaco e bebida alcoólica. Então, ambos, o tabaco e a bebida alcoólica, são contribuintes para o óbito. A gente quer saber um pouco mais a respeito dessa utilização. O falecido era fumante? Sim. O que ele fumava? Cigarro, cachimbo, fumo de mascara ou outra coisa? Por quanto tempo ele fumava? Se ele não era mais um fumante atual, ele foi no passado, por quanto tempo que ele foi? E perguntas semelhantes para a bebida alcoólica. E a seguir vem a passagem do falecido pelo atendimento nos serviços de saúde. Então, ele buscou atendimento. Qual foi o atendimento que ele buscou em primeira mão? Foi um hospital público? Foi uma unidade de saúde? A gente quer ter uma ideia aí da via sacra que ele passou nesse momento em busca do atendimento no período da doença que levou ao óbito. E por último, a gente chega aqui à quarta página e de novo continua então apontando qual foi o hospital por onde ele passou. Se existem resultados de exames, vocês podem anotar. Às vezes um resultado de exame, por exemplo, dizendo que o paciente tinha uma leucemia, dizendo que o paciente tinha algum problema crônico, isso vai ajudar o médico a fazer um diagnóstico mais específico. A gente sabe que a autópsia verbal ela não é um instrumento que permite uma determinação de causa muito específica, tá? Então, realmente, ela não substitui o atendimento médico propriamente dito, o conhecimento do médico a respeito dos últimos dias, aí, do último período de vida do falecido. Mas nesse momento de crise a gente acha que ele é o possível, a gente quer o melhor possível, uma determinação de causa que nos permita discriminar o que é Covid do que não é Covid, mas é parecido com Covid, e daquele óbito, né, o infarto, um abdômen agudo, uma asma, enfim, que vão continuar, como eu disse, ocorrendo nesse período. Não é porque a gente está numa pandemia de Covid que esses óbitos não vão continuar a existir e a gente quer discriminar uns dos outros. Bom, agora a gente entra nessa parte que é a parte do relato do entrevistado sobre a doença do falecido e a procura de atendimento. Então, essa parte aqui é a parte que o nosso médico que vem fazendo, trabalhando na pesquisa, que já leu mais de 2.000 desses formulários preenchidos, ele nos diz que essa parte é a parte mais informativa para ele. Então, a gente não pode perder o foco. O foco aqui é a determinação da causa. E se essa é a parte mais importante, mais informativa, eu peço para vocês que tenham particular atenção, tá? Ela é também a parte mais difícil de ser conduzida, porque vocês perguntam, vocês pedem aos familiares para que eles façam um relato. Esse relato ele tem que ser mais ou menos sucinto, vocês veem que não existem muitas linhas para colocar. Ele vai passar por um filtro, que é o filtro de vocês, e vocês vão determinar quais são as informações mais importantes, né? Não deixando que o familiar, de certa maneira, saia do trilho, né? Muitas vezes o familiar ele quer relatar a busca pelo atendimento e quão falho foi o atendimento. A gente sabe que isso acontece no nosso país. Então eu passei por um serviço de saúde, fui encaminhado ao outro, fui encaminhado ao terceiro, o médico não me deu bola, tal. Isso tudo ele pode falar e eu acho que ele deve falar, porque ele acabou de perder um ente querido, ele está emocionado, precisando desabafar e, enfim, né, vocês que vão estar fazendo a entrevista podem fazer essa caridade de escutar essa pessoa
com a melhor atenção, com a maior compaixão possível, mas na hora de escrever, né, esse resumo do relato, vocês podem dar uma filtrada e realmente procurar colocar a sequência de eventos que levou ao óbito, se existiam comorbidades próximas, se foi feito, por exemplo, uma cirurgia próxima, qual era a utilização de medicamentos que esse paciente vinha fazendo para sua doença crônica e se houve uma modificação do perfil, né? Então, por exemplo, ele era um paciente cardiopata, vinha fazendo uso dessa medicação e estava compensado, até que começou um quadro de febre alta, seguido de episódios de tosse seca, e isso durou mais ou menos 3 dias. A seguir, houve um aumento da tosse, um aparecimento de falta de ar, que foi se tornando aí por um dia mais forte, e daí sim nós buscamos o atendimento médico. Ele chegou no hospital e faleceu, por exemplo, no dia seguinte. Foram colhidos exames para determinação de se isso era Covid ou então se isso era provocado por outros vírus e bactérias. Por enquanto ainda não temos esse resultado. Tá? Esse é um relato que, né, um exemplo de relato que cabe aqui nas linhas separadas para o formulário e mostra então a temporalidade do que aconteceu, a busca a procura pelo atendimento, mas que pontua os termos principais, quer dizer, a comorbidade anterior, o uso de medicamentos e daí a evolução dos sintomas mais próximos do momento do óbito. A gente quer que esse relato ele realmente reflita o que o familiar ou o cuidador disse e ele passe por um filtro do bom senso do profissional de saúde, pensando que um médico vai ler esse relato e tudo que a gente quer é que esse médico realmente consiga entender o acontecido. Vou chamar a atenção para vocês também dessas palavras que estão colocadas aqui depois do relato. Então a gente chama essas palavras de palavras de interesse que foram mencionadas pelos familiares durante essa pergunta do relato. O familiar mencionou que existia uma doença crônica do rim. Ele pode não ter dito exatamente isso, ele pode ter dito uma doença renal, ele pode ter dito o meu familiar fazia diálise. Então, daí vocês vêm marcando aqui essas doenças que foram mencionadas no relato. Ele diz que tinha febre, nós fomos ao serviço de saúde e o médico disse que ele teve um ataque cardíaco, que ele teve uma parada do coração. E então são algumas perguntas bem escolhidas e essas perguntas, se a gente for passar esse questionário para a leitura por um algoritmo eletrônico, elas são muito importantes, porque o algoritmo ele não lê o relato, ele lê só essas perguntas pontuais que foram extraídas do relato. Bom, as últimas partes aqui são as observações do entrevistador. Aqui vocês podem dizer, por exemplo, que o familiar estava muito emocionado, que foi muito difícil a realização da entrevista, ou então que o familiar era muito bem informado, pareceu conhecer bem a doença e o falecido. Enfim, vocês podem narrar o que vocês acharam de mais importante, mostrando a facilidade ou a dificuldade que foi a realização da entrevista. E no final, como eu disse, a gente está interessado na marcação dos tempos, né? Então a gente quer que vocês preencham aqui ao término das perguntas fechadas, quando foram terminadas as perguntas fechadas e depois quando foi terminado o relato. Então a gente está interessado em saber, olha,
gastados 15 minutos no preenchimento das perguntas fechadas e depois 10 minutos no relato, ou 15 minutos no relato. Tá? Isso para a gente é importante porque a seguir a gente vai tentar melhorar esse questionário. Talvez apareça uma outra versão do questionário, mas ela vai ter essa mesma lógica de perguntas fechadas, exclusivas e suficientes, e depois o relato. Bom, agora eu vou mostrar para vocês alguns relatos que foram preenchidos nos últimos dias e apontando as falhas que foram vistas. Tá? É importante dizer que na nossa pesquisa, as entrevistadoras, elas realmente passaram por um treinamento, elas vinham com formulários, existia uma leitura dos formulários para dizer, olha, melhora nesse ponto, melhora naquele ponto, o relato pode melhorar, o português do relato pode melhorar. E aqui a gente não vai ter chance de fazer isso. A gente pode, de repente, fazer um outro vídeo de perguntas e respostas de vocês, mas não vai ser feito aquele acompanhamento mais próximo que dava para fazer num ambiente de pesquisa. Então, vamos passar agora para esses relatos recentes e apontando as suas falhas, sem identificação nem do entrevistador e muito menos da pessoa falecida. Então, pessoal, esse é um questionário que foi preenchido no dia 30 de março, é uma senhora de 73 anos que faleceu. Eu já vou mostrar para vocês o que eu vejo de errado já na identificação. Então, a hora de início da entrevista foi às 14 horas do dia 30, e a hora do óbito está marcada como 14h34, então é impossível que a entrevista tenha sido começada antes da hora do óbito, ou uma informação está correta, ou outra. O ideal é que esse erro seja percebido rapidamente pelo supervisor ou pela própria entrevistadora e seja corrigido imediatamente, porque senão depois fica impossível recuperar essa informação. O resto está muito bem preenchido. A gente vê aqui que essa pessoa tinha diabetes e demência. Ela ficou doente nesse último período 10 dias antes de morrer. E daí vem as perguntas e as perguntas secundárias. Então, tinha febre? Não. Tinha manchas? Não. Porque não tinha manchas, não precisa responder essa pergunta que é condicional à primeira. Então, ela fica vazia mesmo, já que não tinha manchas. O falecido teve feridas? Não. De novo, a pergunta seguinte, que é condicional à primeira, ficou em branco, como está correto, porque ele respondeu não na anterior. O único erro desse tipo foi aqui mais embaixo na pergunta 2.84, 2.82, o falecido teve convulsões? Não. Então, em sendo não precisava ter respondido essa 2.84. O falecido ficava inconsciente imediatamente após as convulsões? É claro que ele não ficava porque ele não teve convulsão. Se vocês respondem alguma coisa aqui, a gente fica em dúvida se ele teve ou não convulsões. Então, essas perguntas condicionais, elas também servem para a gente checar a atenção com que o formulário foi preenchido. Mas o resto tá todo em ordem, né? As perguntas para as mulheres foram respondidas, a paciente era uma mulher, as datas foram colocadas e o relato também está um relato ok. Vamos dar uma lida. O familiar refere que paciente, após receber alta do Hospital Geral do Grajaú no dia 19, manteve tosse secretiva e sonolência. Procurou atendimento na UPA de Santo Amaro na última semana, não sabe a data exata, ficando 24 horas em observação. Recebeu alta sem diagnóstico definido e sem medicação prescrita. Há um dia apresentou piora do nível de consciência e dispneia. Chegou ao atendimento em Gasping, falecendo em seguida. Vocês vejam que a dispneia, a menos que a pessoa que foi entrevistada seja uma pessoa de saúde,
Dispneia é um termo que usualmente ela não deve ter usado, ela deve ter usado falta de ar. E o mesmo para gasping. Gasping é um termo médico exclusivo. Talvez ela tenha dito isso, mas talvez ela tenha dito que estava com a respiração muito curta, gemente. E aqui é sempre melhor utilizar as palavras que de fato foram ditas, né? Sem procurar fazer uma interpretação usando as palavras do entrevistado. Mas, enfim, de uma maneira geral, tá claro, tá conciso, tá mostrando aí que tinha doenças prévias, mas que ficou. Como foi o atendimento e como foi a sequência de eventos dos últimos dias. Então, esse questionário, de uma maneira geral, tá bem preenchido, não colocou observações, tá aí. Bom, aqui eu vou dar um exemplo para vocês de um questionário que foi preenchido de uma maneira muito ruim e que, na verdade, não vai servir para o seu propósito, que é de contribuir com a determinação da causa do óbito e com o preenchimento do atestado de óbito dessa pessoa que faleceu. É de novo uma pessoa do sexo feminino, mas a gente não tem, vocês podem ver aqui, a gente não tem o número da DO, a gente não tem nem a data de início da entrevista, nem a relação do respondente com o falecido, não temos nem mesmo a idade com que o falecido morreu, houve o preenchimento das doenças e condições crônicas antecedentes, mas essa pergunta 2.1, que é super importante, qual foi o tempo em que a pessoa esteve doente antes de morrer, não está preenchido, então a gente não sabe dizer se era uma doença crônica que foi agudizada ou se foi só uma doença aguda. E assim por diante, a gente vai vendo que tem várias perguntas não respondidas, algumas dessas perguntas não respondidas foram salientadas. A gente também não sabe dizer que quem salientou isso foi a própria pessoa que preencheu ou foi um supervisor posteriormente. Mas então o falecido teve dificuldade de engolir? Sim. E daí a condicional, que é por quanto tempo que isso estava acontecendo, a gente não sabe dizer. Seguindo adiante, a gente vê que tem outras perguntas que não foram respondidas, então realmente um preenchimento sem cuidado. E nessa parte final aqui, de novo, a gente vê o horário do término das perguntas fechadas foi à 00:30 e o término das perguntas abertas de novo à 00:30. Isso pode ter acontecido porque não houve preenchimento do relato. Então, parece que a pessoa terminou o preenchimento das perguntas fechadas e encerrou, e então não fez as perguntas devidas a isso, não foi preenchido e se perdeu a oportunidade, como eu disse, de fornecer a melhor informação para que o médico que vai ler esse questionário extraia e consiga assim preencher o atestado de óbito, a sequência de causas que levou o paciente a falecer. Então esse questionário está bem ruim, ele deveria ser refeito, na verdade, porque do jeito que está ele não nos ajuda. Eu voltei aqui para a página da secretaria, que traz outras informações para vocês a respeito dessa situação excepcional da não realização da autópsia convencional no estado de São Paulo e dessa medida alternativa de utilização da autópsia verbal para que a gente consiga não só contabilizar os óbitos que estão acontecendo agora, mas discriminar se eles são por Covid, por uma síndrome respiratória não Covid ou então pelas outras causas que vão continuar acontecendo, infelizmente. Tá, eu conto com vocês, me disponho a fazer outras interações com vocês por meio de vídeo ou live, responder perguntas ao vivo ou por e-mail. Um abraço.